Estão conseguindo ver aí o material? Sim. Todos? Sim. Não. Sim. Sim. Eu não. Agora sim. Eu peço que todos desliguem aí os áudios. Aí só liguem quando forem fazer alguma pergunta, tá? Ou responder algum questionamento aí que eu venha a fazer durante a aula. Beleza? E o assunto de hoje são aí alterações psicológicas e doenças crônicas no idoso. Certo? Transição epidemiológica, né? Levando em consideração aí que as doenças, né, nessa população idosa já não é mais a mesma aí durante algum tempo, né? Como a gente já falou ali nas primeiras aulas, né? As principais doenças que aconteciam aí há alguns anos aí atrás, né? Eram principalmente as doenças infecciosas, né? E hoje, com esse avanço da tecnologia, com esse avanço aí da medicina, né? Dos diagnósticos, né? As doenças que acabam acometendo aí os idosos hoje em dia são as doenças crônico-degenerativas, né, que são os desgastes articulares, né, entre outros problemas aí que vão acontecendo devido, né, às idades avançadas aí desses idosos. Certo? E alterações que vão acontecendo também de acordo, né, com o mercado de trabalho, né, com o tempo, né, de trabalho que as pessoas acabam tendo, né? E vamos aí agora discutir sobre alguns problemas aí degenerativos que podem acometer os idosos. Vamos fazer aí algumas perguntas, né? Discutir alguns assuntos. Quais seriam as principais doenças que acometem, né, os idosos hoje em dia? Como os exercícios auxiliariam, né, na prevenção dessas doenças? E como fazer com que essas informações possam estimular os idosos à prática de exercícios físicos? Primeiro, eu gostaria de fazer a primeira pergunta para vocês. Quais são aí as doenças que vocês acham que hoje em dia acometem mais os idosos? Artrite, artrose, escoliose. Artrite, artrose, escoliose, alterações mais físicas, né? Mais osteomusculares. Mas aí tem mais algum tipo de doença que pode acontecer? Diabetes, hipertensão. Diabetes, hipertensão, o que mais? Doenças cardiovasculares. Doenças cardiovasculares também. Né? Então já temos aí alguns. Alzheimer, doenças neurológicas também, né? Então já temos aí Parkinson. bastante exemplos, né? E Doenças degenerativas. Sim, exatamente. E como que o exercício ele pode auxiliar aí na prevenção dessas doenças? Aí já ficou mais difícil, né? Estimular a memória, estimular o cérebro. Sim, os exercícios vão sim estimular toda essa questão, né? Dependendo das atividades que você utilizar, vai sem dúvida estimular. Mas na prevenção, pensando na prevenção, o que pode, dessas doenças que vocês citaram, o que esses exercícios podem auxiliar aí nessa prevenção? Podem usar aí nessa prevenção a essas doenças que vocês citaram? O exercício ele pode auxiliar na melhora do fluxo sanguíneo, né? Podendo assim evitar um acúmulo de gordura nas placas, talvez evitando um futuro infarto, coisa do tipo. Sim, com certeza. Com certeza é um fator bastante importante, né? Então,
o fator de melhorar o condicionamento físico, evitar a gordura abdominal, né, o excesso de gordura, a alimentação também, a orientação alimentar também é bastante importante, né? E como fazer com que essas informações possam estimular os idosos à prática de exercícios físicos. É o que a gente falou, basicamente, ali na aula passada também, né? Falamos bastante sobre isso, sobre como a gente fazer, né, essas informações chegar a esses idosos e como que a gente pode convencer eles que é interessante, que é importante e que vai gerar esses benefícios, né? Porque às vezes o idoso ele acaba não sendo muito paciente, né? E quer às vezes que tenha respostas ou resultados muito rápidos, e a gente sabe que a resposta com o idoso acaba sendo um pouquinho mais lenta, né? Que sem dúvida, se tivesse tido aí uma prevenção, digamos assim, já desde uma idade assim mais jovem, né? Sem dúvida, os problemas é mais difícil de acontecer esses tipos de problemas que a gente citou aí numa idade mais avançada. Mas sem dúvida, as informações de que com o tempo você vai poder fazer isso, vai poder fazer aquilo, vai poder ter a sua autonomia, né? Vai poder fazer as suas atividades sozinho. Não. Obviamente, se isso for realidade, né? Porque a gente também não vai mentir para o idoso. Tem que ser honesto também, mostrar o que realmente a gente pode ganhar, pode evoluir ali com esse indivíduo. Então, identificando aí alguns problemas, né? E algum desses a gente já falou, né? Doenças cerebrovasculares, né? Como a gente pode exemplificar aí o AVC, né? O AVE, como é chamado hoje em dia, né? Que é o acidente vascular encefálico. A diabetes, né? As neoplasias, né? Os tumores, né? Câncer e tal. As doenças cardiovasculares, como vocês citaram também aí, e as doenças respiratórias obstrutivas, como vocês também citaram aí, né? Fatores de risco, né, para vários tipos de doenças, né? O colesterol alto, o tabagismo, a obesidade, sedentarismo e também, né, alguns fatores genéticos aí, né, na história familiar. Também pode ser um fator de risco. Analisando aí essa imagem, façam uma reflexão sobre a condição de saúde do idoso que está sofrendo ali o infarto. Em uma análise superficial, quais seriam os fatores de riscos associados a ele? Olha a imagem, tentem imaginar o que pode estar acontecendo ali. Sobrepeso, sedentarismo. Sobrepeso, sedentarismo é um fator de risco, né? Como eu já tinha falado ali, né, da gordura abdominal, que pode gerar lá uma aterosclerose, por exemplo, né, que a gente falou na aula passada. Que mais? Má alimentação. Má alimentação. Quais os sintomas de um infarto? Angina. Angina. Todo mundo sabe o que é angina? Dor no peito? Não. Dor no peito. Né? Dor no peito. Quais são os outros sintomas? Formigamento na mão esquerda. Uhum. Não só na mão, né? No braço inteiro, né? Sim, sim. E percebam ali que ele está realmente levando ali para o ombro, né? Esquerdo, né? O braço direito está com a mão no ombro e o braço esquerdo está com a mão ali mais no peito, né? Um pouco mais do peito ali, né? Certo? Certo. E vamos aí agora para algumas doenças aí também, né? Doenças coronarianas, como a gente já falou, né? Também conhecida como a aterosclerose, né? Que é o acúmulo ali de placas de gordura nas paredes internas das artérias, ali obstruindo o fluxo sanguíneo. A insuficiência cardíaca, né? Que é o comprometimento ali no batimento
do sangue ali para o resto do corpo, né? O volume de sangue que precisa ir, né, para toda a circulação sistêmica. A hipertensão arterial sistêmica, né, que é a manutenção de pressão arterial sistólica e diastólica elevada, resultando ali em alterações no débito cardíaco e na resistência vascular periférica, né, que podem gerar aí vários problemas, né, seríssimos. Um exemplo que pode acontecer dessa hipertensão é acabar extravasando, né, rompendo aí alguma artéria ali na região encefálica, que a gente chama aí de AVE hemorrágico, por exemplo, né? Pode ser um exemplo de um problema gerado por uma hipertensão arterial. Então, não é nada interessante, né? E, coincidentemente, é o próximo assunto que vamos tratar um pouquinho aí, que é a doença, né, cerebrovascular, por exemplo, o acidente vascular cerebral, como já falei hoje, chamado de acidente vascular encefálico. Lembrando que o acidente vascular ele não vai acontecer somente no cérebro, né? Ele vai acontecer pode acontecer em todo o encéfalo, por exemplo, até mesmo em cerebelo, né? Onde vão gerar ali sequelas motoras de equilíbrio, né? Então, dependendo da área onde acontecer esse acidente vascular, ele vai ter uma resposta, né? Uma sequela motora diferente, né? Então, como vocês sabem, né? O AVE ele pode acontecer devido ali como está mostrando no desenho ali, um entupimento da veia, né, gerando que pode gerar também um AVE, no caso ali, isquêmico, né? Ou também pode acontecer devido a um problema de, como eu falei ali, de romper, né, esses vasos ali e gerar um AVE hemorrágico, né, que dependendo do local vai gerar ali uma sequela em específico, né, no caso da região cerebral. Se acontecer do lado esquerdo, vai gerar uma sequela, né, uma hemiplegia do lado direito e vice-versa, né? Entre outras sequelas que podem acontecer dependendo da área afetada ali do cérebro. Outras doenças também, diabetes mellitus, né, que é relacionada a alterações ali na insulina, né, que no caso a falha de produção de insulina, que é do tipo 1, né, e a falha do mecanismo de ação da insulina, que é o tipo 2, certo? Temos também a DPOC, né, que é uma obstrução das vias aéreas, né, do fluxo ali respiratório, né? Ela não é totalmente reversível, né, mas vai causar grandes dificuldades respiratórias ali ao paciente, né? É aquele tipo de paciente que o mínimo de esforço que ele faz já é o suficiente para ele ficar ofegante, para ficar né, com aparência ali de cansado. Então, ele tem que ter um cuidado bem específico com esse tipo de idoso, né? E as neoplasias, que é ali as formações de tumores, né, que podem ser benignos ou malignos, né? No caso do maligno, é o que pode acontecer de pior, né? Esse tumor ele se deslocar e se alojar em outros órgãos, em outros locais, que é o que a gente chama aí de metástase, né? Então, também tem que tomar bastante cuidado com esse tipo de situação. E os problemas psicológicos ali dos idosos, né? Que vem ali a depressão, crise de identidade, aumento do tempo livre, né? Aumento do tempo livre faz com que essas pessoas que têm depressão acabam tendo muito tempo para pensar aí coisas ruins, né? E acaba aumentando os sintomas aí dessa depressão, né, aposentadoria,
perdas que a vida proporciona, né? Dependendo de uma certa idade, aí vai acabando perdendo, né? Pessoas da família, né? Amigos, né? Que pode acontecer. Então tem que acabar tendo que lidar com esse tipo de situação, né? E fora também, né? Sentindo os efeitos fisiológicos do envelhecimento, algumas atividades que ele gostava de fazer e percebe que com o tempo já não vai conseguindo mais, né? A gente que está aí, muitos de nós aí que estamos nessa fase ali entre 30, né, 40 anos, já percebemos, né, várias diferenças de quando tínhamos 20 anos, que, né, o pessoal que gosta de jogar um futebol, que com 20 anos lá era tranquilo, né, jogava futebol, caía, logo já se levantava e já saía correndo de novo, coisa e tal. Hoje em dia já cai, já demora para levantar, já não é aquela mesma coisa, o impacto no chão também já não é o mesmo, porque o peso de 20 anos já não é o mesmo peso aí com 30 e poucos, né? Dependendo da pessoa, obviamente, né? Se não se cuida. Então, isso tudo vai gerando, né? Essas alterações, essas dificuldades. E caso tenha aqueles processos, aqueles fatores de risco que a gente falou, né? Que é o sedentarismo, a pessoa vai ganhando peso, né? E entre outros problemas que vão se desencadeando, por exemplo, a obesidade vai desencadear outros problemas, né? Diabetes, que já vai gerar problemas sistêmicos, né? A própria hipertensão, né? Pode gerar aí outros problemas, né? Então, são pessoas que, com o mínimo de atividade física, o mínimo de esforço, já vão ter alterações fisiológicas importantes que vão ter que ser monitoradas até melhorar significativamente aí, essas alterações. Alguma dúvida, pessoal? Não, tranquilo. Tranquilo? Não. Beleza. Então, eu trouxe algumas atividades aqui para a gente resolver junto e depois a gente vai conversar aí sobre um trabalhinho que eu quero que vocês realizem, tá? Aqui vai a primeira questão. Vou ler aqui para vocês a questão, tá? Avalie as asserções abaixo. Todas as doenças classificadas como crônico-degenerativas não ocorrem simplesmente por acontecer. Em muitos casos, alguns fatores específicos desencadeiam essas respostas, fazendo com que o indivíduo seja acometido por uma delas. Porque esses fatores são de origens diversas e podem agir individualmente em uma doença ou podem ser desencadeadas de diversas doenças, como a obesidade, que pode desencadear o aumento na pressão arterial e a doença coronariana. A respeito dessas asserções acima, assinale a opção correta. O que vocês acham? Essas asserções estão corretas? A 1 e a 2? Professor, eu acho que a letra E é verdadeira. Acho que a letra E. Então, no Eu caso, acho você que é acha que errada. ambas as afirmações ali feitas estão corretas, a 1 e a 2. E Sim, que a então, primeira correto. e que a segunda justifica a primeira. Essa seria? No caso, a E? Isso. Uhum. Exatamente, né? Que é exatamente o que eu tinha acabado de falar, né? O que a gente acabou de discutir, né? Que exatamente, né? A obesidade é um exemplo, né? Ótimo exemplo que pode desencadear ali aumentos de pressão arterial, doenças coronarianas, inclusive a própria diabetes, né? E assim por diante, né? Então, realmente
é a letra E, a resposta correta. Né? Vamos para a próxima aqui. O processo de transição demográfica que estamos vivendo gerou também outro fenômeno, que é a transição epidemiológica. Essa transição ocorre devido aos avanços tecnológicos na área da saúde, inclusive no que diz respeito ao diagnóstico de doenças, fazendo com que a característica das doenças que acomete o idoso sofra alterações. Qual das alternativas abaixo representa as doenças que mais acometem os idosos atualmente? Essa é dada, né? A, letra A. Letra A, doenças crônico-degenerativas, né? Qual que eram as doenças que eram antigamente? Devido a infecções. Exatamente, infecciosas. Muito bem. E a terceira e última questão aqui, a respeito da doença crônica diabetes mellitus. Avalie as afirmações abaixo. 1. O diabetes é uma doença característica das pessoas com sobrepeso e obesidade. O diabetes tipo 1 é o que apresenta a falha na produção de insulina. A diabetes tipo 2 é o que apresenta a falha na ação da insulina. O diabético tipo 2 necessita de insulina externa para o organismo funcionar. É correto o que se afirma em? Escolha aí a alternativa correta. O que vocês acham? Não está difícil também, não. 1, a 2 e a 3? Todo mundo concorda? Porque o tipo 2, ela não necessita de insulina, e sim só de um comprimido, né? Isso para fazer a ação, no caso, né? Exatamente, né? Ali mesmo já explica, né? O que precisa de insulina externa é o do tipo 1, né? Que ele não consegue ali produzir a insulina. No tipo 2 ele tem a insulina só porque a ação que está dificultada, né? Então daí seria um outro processo aí que precisaria ser feito. Ô, professor, pessoas magras também, ela tem diabetes, não? Ou a pergunta Sim. ali que eu não entendi ali, entendeu? A diabetes é uma doença característica, né? Eu acho que tá falando. Característica, digamos assim, que a Certo, então eu obesidade, interpretei errado. sim, a obesidade, sem dúvida, é um fator de risco para que você tenha diabetes. Mas não significa que uma pessoa magra não possa ter. Porque às vezes tem pessoas que têm um consumo de açúcar, por exemplo, super alto, mas não engordam. Tem um fator genético aí também. Porém, podem ter diabetes sem problema nenhum, como tem pessoas que têm colesterol alto, mas que são magras. Uhum. Não, Né? beleza, eu interpretei errado então ali, ó. É que normalmente, né, o indicativo de pessoas que têm, por exemplo, colesterol alto, diabetes, né, essas situações, normalmente são pessoas obesas ou com sobrepeso, certo? Beleza. No característico, mas não necessariamente é regra, né? Tem as extensões, Beleza. beleza? Mais alguma pergunta, pessoal? Não. Não? Então, pessoal, uma coisa que eu queria agora discutir aqui com vocês, né, e que vocês repassassem a todos também, é que eu gostaria que vocês fizessem um trabalhinho para a gente apresentar e discutir aqui. Né? Eu fiz isso com uma outra turma e foi bem interessante, bem legal.
por mais que vocês não possam se reunir para fazer esses trabalhos juntos, mas vocês podem dividir, né, os assuntos, né, e apresentar na hora que exatamente que dessa forma que eu fiz. Tem a opção aqui para compartilhar o material. Consegue acompanhar certinho o material, então dá para fazer essas apresentações de trabalho. Então já chegamos aqui num ponto do material que dá para a gente discutir, né, fazer alguns trabalhinhos aí de aprofundamento, principalmente aí nas questões de doenças, que seria interessante para a gente trabalhar, né? E gostaria que vocês anotassem aí, para depois vocês no grupo de vocês, né? Eu acredito que vocês, da turma de vocês já devem ter um grupo ou não? Sim. Pessoal? Tem, né? Sim, tem. Então, eu gostaria que vocês anotassem aí os assuntos que eu gostaria que vocês abordassem. Nós somos em quantos alunos da turma? Agora não lembro de cabeça, vocês sabem? Matheus tá aí? Matheus tá aí? Tu tem, ó. Tem que ver no grupo ali. Olha no grupo aí. Dá uma olhadinha no grupo lá do WhatsApp lá. Dá uma olhadinha no grupo ali para ver. Para ver quantos assuntos que dá para a gente fazer. Por favor. Só um minutinho para eu olhar. Uhum. Tem um grupo que tem 29 e outro tem 20. Tá bom, não tem tudo isso. Fala, Edward. Eu tenho uma curiosidade, eu queria saber se tu podia me responder sobre a hipoglicemia. Sim. Que ela é ao contrário daquilo que nós estávamos falando agora. Sim. E se para idoso, qual que seria a maior dificuldade, né? Porque para isso é uma doença assim que eu conheço bem pouco, assim, né? Tenho um caso na família, assim, só que não me aprofundei. O senhor tem como explicar, assim, um pouco para eu ter um entendimento um pouquinho melhor? Mas em que sentido, assim, tu quer saber? Sobre a doença em si, né? O que ocasiona ela, qual que é o que tem que fazer para amenizar, né? A hipoglicemia, ela na realidade, ela é um fator de pouco açúcar ali no sangue, né? É uma disfunção metabólica, né, professor? Uma disfunção metabólica. Exatamente. Ali no caso, a ingestão dos mesmos podem aliviar, Mas né? Mas aí pode comer açúcar mais do que deveria? Tipo, eu vou lá e como mais do que... Não. Você tem que fazer um exame, tem que fazer todo um acompanhamento para saber o quanto, né, que você pode. Mas também não pode exagerar, porque daí tem os outros fatores, né? Professor, Sim. eu dei uma olhadinha aqui no nosso grupo da Educação Física de quarta e quinta fase. A quinta fase tem 8 alunos. Aí eu peço para os demais das outras fases verem quantos alunos que tem. A sexta fase tem 6 alunos. Mas eu acho que dá em torno aí de uns 15 alunos, não é? Eu vi na sala, na última vez, no máximo ali, que eu vi 15 alunos. Eu acho que a aula é a sexta e a sétima fase só, né? A quarta não tá, né? Não, acho...
quarta, quinta... vou ter que olhar lá depois. Tá, mas eu acredito que devem ter ali no máximo 15 alunos, né? Porque, professor, Diga. todas as transmissões ao vivo que a gente está tendo, independente da matéria, está tendo entre 10 e 11 participantes. 12 no máximo. O que eu estava percebendo aqui também. Só que aí, quem sabe, né, essas outras pessoas resolvam participar também. Por isso que eu vou fazer 5 assuntos, certo? 5 assuntos, daí podemos fazer 5 duplas, né? E caso venham aparecer essas outras pessoas aí para fazer essas apresentações, aí vocês vão incluindo nessas duplas, tá? E aí vão fazendo trios, né? E ou mais precisar. Mas a princípio acredito que 5 assuntos já sejam suficientes aí para a gente abordar bastante coisa, tá? Anotem aí os assuntos que eu gostaria que fossem temas aí da apresentação de vocês. Doenças cerebrovasculares. Anotem aí, ou seja, o AVE. O diabetes. Doenças cardiovasculares, aí você pode escolher uma, tá? Não necessariamente deve ser ADP ou C, pode escolher qualquer uma. Doenças respiratórias. Coronavírus. Pode ser, né? Se quiserem falar sobre isso, bem interessante também. Não, deixa quieto. Explicar o porquê que afeta mais os idosos. Olha aí, ó. Seria interessante. E também os problemas psicológicos, né, dos idosos. Aí, ó, temos 5 assuntos. Aí o que eu quero? Aí vocês se briguem, se estapeiem entre vocês para vocês escolherem quem vão ser as duplas e quem vai pegar qual assunto. Daí vocês discutem aí nos grupos de vocês. Tá ok? Beleza, professor. Aí eu só quero que daí vocês montem um slide, tá? Mandem o slide para mim até a próxima aula, que na próxima aula a gente já começa as apresentações. Ok? Ô, professor, Diga. posso escolher já? Não, daí vocês escolhem entre vocês, tá? Ah, Vocês entrou no nosso escolhem entre grupo. vocês. Deixa eu só... Vamos fazer o seguinte aqui, já que a gente terminou aqui os assuntos o assunto específico da aula, já vamos parar a gravação